Olá pessoal, bom, dando continuidade aí, resolvendo mais alguns exercícios da lista, aqui nós vamos falar um pouco sobre câmbio, que é a troca de moeda de um país para outro. Então a gente falou sobre isso, quando a gente trabalha com o câmbio, ou a gente multiplica, ou a gente divide, depende da situação. Então precisa entender como que está sendo colocado isso no exercício aí para saber o que a gente fala. Então vou resolver o exercício 8, o 10, que fala sobre câmbio, e o 27, que fala sobre divisão proporcional, que também pode ser considerada a regra da sociedade, mas a ideia é da divisão proporcional. Então vamos lá. Nesse exercício 8, um empresário em uma viagem para a Europa tem suas despesas calculadas em 567 euros. Esse é o valor da despesa dele. Quando chega a fatura do cartão de crédito, não importa a data, o valor de R$ 1 equivale a 0,32486 euros. Qual o valor total das despesas em reais? Aqui, quando a gente se gerar dúvida para saber nesse caso, eu preciso multiplicar ou eu preciso dividir? Porque a única coisa que a gente faz para troca de câmbio é isso. Ou a gente multiplica ou a gente divide. Depende da ideia da valorização da moeda. O que a gente vai fazer aqui nesse caso? Vamos montar uma regra de 3, só para a gente perceber se multiplica ou se divide. Quando ele fala, então aqui a gente está trabalhando com real e está trabalhando com euro. Se ele fala que R$ 1 equivale a 0,32486 euros e ele deu a compra em euro, que é 567,90, e fala que ele quer descobrir a compra em reais, olha o que vai acontecer. Eu vou fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Daí esse valor que vai estar multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, nesse caso, como ele deu o euro, eu quero transformar em real. Como que eu faço para fazer isso? É só pegar os 567,90 e dividir pelo valor do euro, 0,32486. Daí, lembrando lá, utilização da calculadora, tomar cuidado aí na hora do ponto, da vírgula, das operações aí para a gente não ter problema. Efetuando essa operação, a gente chega no valor de 1.748,14 aí pela aproximação. Então esse é o valor da compra em reais. Então, como aqui o euro está mais valorizado que o real, é só a gente dividir que a gente transforma e descobre o valor em euros. Depois o exercício 10 também fala aí sobre câmbio. Uma compra efetuada na Argentina deverá ser paga em reais. O valor da compra é de 3.128 pesos. Então tá lá, esse é o valor da compra. Mas a prestadora do cartão converte primeiro em dólares e depois faz a conversão para real. Sabendo que no dia da compra, vamos lá, a gente tem peso, que é a conversão que a gente tem, e a gente tem dólar. Ele fala que um peso equivale a 0,41288 dólares. Se ele comprou 3.128 pesos, eu quero descobrir o valor de X. Percebam que nesse caso aqui, ó, quando eu multiplicar o X, aqui eu tenho que multiplicar, diferente do outro, aqui para determinar o valor da compra em dólar, é só fazer a multiplicação. Então eu vou ter 3.128 pesos vezes 0,41288. Por que que aqui eu multiplico? Porque no caso do peso está desvalorizado, ele vale menos e ele deu o valor do dólar para a gente. Então, quando eu tenho a mesma moeda, divide pela mesma moeda. Quando eu quero transformar de uma moeda para outra, multiplica. Então, se eu for descobrir esse valor aí, 3.128 vezes 0,41288, chega no valor de 1.291,49. Isso daqui, dólares. Tá lá. Daí o que ele fala? Que é para transformar isso depois em reais. Se isso está em dólar, vamos lá. Eu tenho dólar e eu quero transformar em real. $1 equivale 1 dólar equivale a 3,52. 1.291,49 equivale a X. Novamente, nesse caso aqui, como eu quero descobrir dólar e real, está misturado, eu também vou ter que multiplicar. Então, esse valor de 1.291 multiplicar por 3,52, a gente chega no valor da compra em reais para pagar de 4.500
4.546,04. Tá lá, 4.546,04. Esse é o valor da compra aí que a gente tem em reais. Nesse caso específico, o peso argentino está um pouco mais valorizado, mas só um exemplo, não são valores reais, porque isso daí já está ultrapassado também. E por último aqui, a ideia da divisão proporcional, ele fala que gerou um prejuízo de 4.250 e quer dividir esse prejuízo de 4.250 entre essas duas pessoas aqui, por conta do tempo que está sendo dividido. Por que eu falei que isso daqui pode ser tanto regra da sociedade como divisão proporcional? Porque quanto mais tempo a pessoa ficou, maior vai ser o prejuízo dela. Então vamos pegar o tempo do primeiro. Quando ele fala 3 meses e 18 dias, nós vamos ter 90 mais 18. Lembrando que a gente trabalha com ano comercial, né? O mês tem 30 dias. Então aqui eu tenho 108 dias, aqui eu tenho 60 mais 2, aqui nós vamos ter 62 dias. Ou seja, 108 é a parte do primeiro, 62 é a parte do segundo. Se eu quero fazer essa divisão de forma diretamente proporcional ao tempo, o que a gente faz? A soma dos dois aqui, eu vou ter um total de 170 dias. Esse é o valor que eu vou ter que fazer a divisão aqui em 170 dias. Para descobrir o nosso coeficiente de proporcionalidade, o que eu posso fazer? Pegar o 4.250 e dividir isso por 170. Por quê? 4.250 é o prejuízo total, 170 para a gente aqui está representando o valor proporcional, a parte dos dois juntas. Então, 4.250 dividido por 170 chega num valor de 25. Ou seja, para cada dia que essa pessoa ficou na empresa aqui, ele teve um prejuízo de R$25. Então, esse valor desse coeficiente é um prejuízo em relação ao tempo que ele ficou. Se eu pegar aqui o primeiro e multiplicar por 28, multiplicar 108, né? Eu vou ter que o primeiro teve um prejuízo de R$2.700. Esse foi o prejuízo do primeiro. Tá lá. Vou pegar o 62 e vou multiplicar por 25. Coloquei 28 aqui, mas não é 25, tá? A conta tá certa. Eu vou multiplicar isso aqui por 25. Então, se eu pegar 25 e multiplicar por 62, chega no valor do prejuízo do segundo de 1.550. Então tá lá. O primeiro teve 2.700 de prejuízo, o segundo teve 1.550. O prejuízo do segundo foi menor, porque ele ficou um tempo menor na sociedade. O prejuízo do primeiro foi maior, porque ele ficou um tempo maior na sociedade. Então é isso, pessoal. Mais alguns exercícios aí da lista. Valeu, um abraço.